Você também pode assistir o programa E7 pela TV web tve7.com.br. Clique em Mais E7 e terá acesso aos programas anteriores. tve7.com.br. Olá, sou Sammy Youssef. Hoje trago a vocês algumas dicas de teatro infantil. Uma encantadora garota serve de criada a sua cruel madrasta e meias irmãs. Com a ajuda de seus amigos ratinhos, Jack e Tatá, e de sua fada madrinha, ela vê seu sonho de felicidade se tornar real, conquistando o amor do seu príncipe. Cinderela, o musical, aos sábados e domingos, às 16 horas. Obrigada pela atenção e até a próxima dica cultural e um bom espetáculo. Acampamento VIPs. O acampamento VIPs é o lugar ideal para a realização de eventos. Contamos com uma ótima infraestrutura composta de alojamento, refeitório e um amplo complexo esportivo. Diversão garantida, com todo o conforto e qualidade. O século, a metade, essa primeira metade do século XX, começa com a grande imigração em 1886, é quando o século XX se anuncia, passa pela abolição da escravatura e a proclamação da República pelos militares contra os republicanos de São Paulo, e República proclamada, aliás, pelo próprio imperador Dom Pedro II, quando se lê os detalhes da documentação na hora. José de Souza Martins escreveu o volume 4. O que diz o volume 4? Bom, não dá para reduzir aqui. O volume 4 trata da primeira metade do século XX, que na verdade é uma primeira metade do século XX que começa em 1886, com as grandes mudanças que ocorrem em São Paulo e que antecipam o século XX. Foi realmente um momento de mudança muito drástica. É o começo da grande imigração, 1886. É o começo, é a abolição da escravatura e a proclamação da República, que afetou os paulistas, porque a República que foi proclamada foi a República dos militares, não a República dos republicanos. Então a República foi proclamada contra o Partido Republicano Paulista. Então afetou São Paulo de várias maneiras. Não tinha nada parecido antigamente, há pouco tempo atrás. A que se deveu essa falta de informação e a falta de criatividade de se fazer um livro nesse sentido? Olha, falta de oportunidade, basicamente. Em 1906, um historiador paranaense famoso, Rocha Pombo, escreveu um livro pequeno, mas um livro de história do estado de São Paulo. Acho que é o último que escreveram. E depois ficou por isso mesmo, quer dizer, falta de iniciativa. Acho que foi boa ideia do governador José Serra dizer, bom, mas eu queria ler um livro sobre a história de São Paulo e não tem. Bem, então precisa escrever. E foi daí que saiu o projeto. Muito bacana. Quanta riqueza, quantas histórias interessantes nesse volume. Parabéns. Obrigado. Obrigado. De São Paulo, que pudesse inclusive ter presença nas escolas, né? Que pudesse ser recomendado. Às vezes
eu recebia, seja na prefeitura, seja no estado, visitantes, não tinha nada para entregar sistematizado, didático, a respeito do nosso estado. Então eu tive a ideia de que nós pudéssemos preparar volumes que, ao mesmo tempo que expressam investigação, que trazem coisas novas, pesquisas, fossem também didáticos, ordenados como um todo. O professor da Faculdade de Arquitetura, Paulo Xavier, acabou de comprar os volumes. Eu estou esperançoso que vou encontrar frente à seleta dos autores. Penso que vou ter uma história emocionante sobre a história de São Paulo. Agora, cada história que deve ter, que dá curiosidade realmente, né? Sim, dá curiosidade tanto pelo tema como pelos autores. E pela sequência, pelo espírito com que foi feito. E você vai encarar agora a fila para autógrafo. Certamente. Boa sorte, Paulo. Obrigado. Até a segunda metade do século XIX e possivelmente até depois do século XIX, as cidades do interior de São Paulo só existiam no fim de semana. Elas eram absolutamente vazias, as pessoas moravam nas fazendas e tinham suas casas nas cidades. E aos domingos elas iam às missas, tal, ou nas celebrações religiosas, reuniões políticas, aí as pessoas iam para as cidades. De que volume que você é autor? Do volume 3. O que fala o volume 3? Fala sobre São Paulo no século XIX, sobre a modernização da sociedade e da economia paulista no século XIX. Quase não se falava sobre esses temas, e agora nós temos um livro que retrata isso, que nos mostra. É verdade, o século XIX é o século da projeção de São Paulo no Brasil. E também do surgimento de uma novidade política que é muito paulista, que é o projeto republicano. Sobretudo a partir de 1870. José Leonardo Nascimento, autor do livro 3. Parabéns, sucesso. Obrigado. Então eu acho que é um texto que nós tentamos todos torná-lo agradável, né? Ele é preciso, ele é academicamente, não só o meu como dos meus colegas, bastante rigoroso, mas isso não significa que ele esteja permeado pelo jargão acadêmico. Ele é lido, eu acho que com prazer, tanto para um aluno do ensino médio, quanto por qualquer cidadão que não é especialista, mas que tem interesse na cidade e no estado de São Paulo. Eu espero que vocês gostem da coleção. Muito obrigada. Tânia Regina de Luca, que fez São Paulo na segunda metade do século XX. Fala um pouco dessa metade, o que representou. Então essa metade é uma metade muito interessante, porque é o momento em que São Paulo se torna o grande estado industrial e também é o momento da desindustrialização. Então você tem vários São Paulos durante esse período, né? E como é que você enfrenta esses desafios, inclusive da cidade, que deixa de ser um centro industrial e essa industrialização vai para o interior. Então, uma metropolização do interior. Então, é um período bastante interessante e no qual nós vivemos e do qual nós devemos conhecer. Você aborda algum partido político, alguma coisa nesse sentido? Não especificamente, porque eu estou mais preocupada em mostrar o crescimento econômico da cidade e os dramas sociais que isso traz. Então, você tem duas cidades, a cidade que comemora a sua pujança, mas a cidade também do Adoniran Barbosa. Que é a cidade que é destruída, que é a cidade que muda. Então é um período bastante contraditório. Acho que vale a pena conhecer. Prazer e parabéns, Tânia. Muito bom. Eu que agradeço. Procurei achar um eixo comum. Esse eixo é o sertanismo. Portanto, é exatamente o tema do sertanismo que enlaça 2 séculos. Portanto, essa compartimentação cronológica, que é a compartimentação relacionada com o tempo físico, não é o que interessa ao historiador. O que interessa é um marco inicial, quando o processo se inicia, talvez 1522 seja uma boa data, e o momento que ele se interrompe já no século XVIII,
em 1722. São 200 anos. Jobson escreveu o livro séculos XVI e XVII. Muito material você encontrou ou teve muita dificuldade para colher? Você sabe que se pensa naturalmente que esses séculos XVI e XVII são séculos vazios de história. E que tem muito documento na época contemporânea. É engano, porque tem muita documentação lá, mas que está encostada nos arquivos, nas câmaras, pouco trabalhada. Portanto, foi uma aventura maravilhosa. Que parte do estado de São Paulo você mais aborda? É o estado de São Paulo inteiro, e o estado de São Paulo era muito grande, porque quando você chega ao ano de 1711, quando é criada a capitania de São Paulo em Minas do Ouro, São Paulo abrangia São Paulo, Minas, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná, parte do Rio Grande do Sul até Colônia do Sacramento. Era metade do Brasil, isso era São Paulo. Caramba, então desde os tempos passados, São Paulo sempre foi o mais forte. Não, São Paulo... Comparado com Minas, por exemplo. São Paulo era uma coisa imensa nesse período. E aí, claro, essas partes começam a se tornar independentes, que é o caso de Minas logo em seguida, aí Paraná, etc. Tal. Mas São Paulo, num determinado momento, foi o construtor de toda essa territorialidade. Isso é que se chama construção do território. Você aborda alguma coisa de indígena? Os indígenas são o centro dessa análise, porque quando você faz a história de São Paulo no período, o eixo central dessa história são os indígenas, porque em torno deles se desenvolve uma história em que os que chegam, os portugueses, misturados com índios, os chamados mamelucos, constroem uma história em que tem um binômio. De um lado tem os portugueses que vão conquistar os índios, transformá-los em escravos. A escravidão indígena é uma escravidão nos primeiros séculos da colonização tão importantes quanto a colonização africana. Muito interessante, histórias que você pode descobrir neste volume do século XVI e XVII. Obrigado, Jobson. De nada. São iniciativas que eu tomei e que realmente me orgulho bastante de vê-las prosperar e de ver professores da qualidade, os que aqui nos falaram, empregados nesse trabalho, né? Dedicando um tempo importante na sua vida acadêmica, profissional, a elaboração de materiais que são tão úteis para o presente e para o futuro da sociedade brasileira, porque é da sociedade de São Paulo. Pai de uma obra de arte onde se eternizou e documentou a história do estado de São Paulo. Que projeto, que ideia? É a ideia de São Paulo recuperar sua memória, até para viver melhor o presente e pensar melhor o seu futuro. São Paulo não tem muitas obras nesse sentido, como tem outros estados. E, no entanto, é o estado mais desenvolvido e mais populoso do Brasil. Então eu tomei muitas iniciativas, quando prefeito, quando governador, no sentido de produção de materiais. E este é um dos capítulos. Quer dizer, a história de São Paulo em 5 volumes. Volumes didáticos, explicativos e ao mesmo tempo que trazem inovações. Você faz parte da história de São Paulo? Um pedacinho sim, por que não? E investiu muito na nossa cidade em ciência e tecnologia, falando, por exemplo, do Museu do Catavento, brilhante. Exatamente. Nós triplicamos o investimento feito pelo Estado na área da cultura. E muito desse investimento na área da cultura, através de museus, do ensino, né, da língua portuguesa, da história de São Paulo, da ciência e tecnologia. Isso é um ingrediente muito importante da vida contemporânea. Alguns pontos pitorescos dessa história sua no estado de São Paulo? Não, é que eu dizia que um exemplo de que São Paulo é um estado plural é que eu, pela primeira vez, quando participei em política, fazendo boca de urna, criancinha, numa eleição em que foi eleito um presidente Vargas gaúcho e um vice-presidente potiguar. Vocês imaginam como São Paulo é um estado aberto e venceram no nosso estado. São Paulo é assim, tem prefeitos da Paraíba, prefeito do Rio de Janeiro, de Mato Grosso. É um estado aberto para o Brasil, é o mais brasileiro dos estados. E o mais internacional, onde árabes, judeus, chineses, coreanos convivem. Eu, inclusive, que sou filho de imigrantes italianos. Parabéns. Obrigado.